Prezado eleitor real, querida eleitora real, o programa semanal Cidade Real continua tratando deste momento, o momento eleitoral. Uma vez que no próximo 2 de outubro você deve se manifestar exercendo um direito constitucional, fazendo prevalecer a sua escolha. Votar é escolher. Votar não é excluir. E desta forma, você precisa estar atento e, sobretudo, bem informado acerca daquelas questões que contornam este momento extremamente importante, mesmo que você assim não concorde, mas esteja certo que do resultado do pleito eleitoral em 2 de outubro e também em segundo turno, caso aconteça, existirá uma nova rotina na sua vida. As decisões tomadas pelos eleitos para os poderes legislativo e executivo, quer seja estadual ou federal, certamente influenciarão a sua rotina pelos próximos 4 anos. Ou seja, é extremamente importante você prevalecer a sua escolha de maneira sensata, equilibrada, racional, prevalecendo, sobretudo, os projetos de interesse coletivo, em detrimento daqueles individuais. Precisamos de um plano de governo, de um plano de Estado, em detrimento de um plano de poder. E o prazo de arrependimento, caso a sua escolha seja equivocada, é relativamente longo, ou seja, serão 4 longos anos para que você tenha a oportunidade de refazê-las. Nesta vertente, então, o programa Cidade Real vem realizando uma série de edições que tem por finalidade contribuir com a sua escolha, com o seu voto, que evidentemente é secreto e, sobretudo, sagrado. E, por enquanto, não cabe qualquer liminar, qualquer julgamento em primeira, segunda, quiçá em terceira instância, da sua escolha, do seu voto. Portanto, é um momento único e entendo particularmente que a única forma democrática que temos de promover as mudanças que pretendemos neste cenário que vimos acontecer desde o início da pandemia, que provocou muitas mudanças nas relações. Portanto, teremos a oportunidade de tratar nesta edição de 2 temas que têm preocupado e, por vezes, afligido a comunidade friburguense, quais sejam transporte e saúde públicos. São temas que têm tomado, evidentemente, a agenda da comunidade friburguense, porque, sobretudo, tem causado inquietação, tem causado incerteza, indefinição e, por vezes, sofrimento. Portanto, também é preciso entendermos este cenário destes 2 itens, entre tantos outros, para fazer a comparação com as propostas daqueles candidatos que têm, evidentemente, projetos voltados para contribuir com a melhoria desses serviços de natureza pública que são considerados essenciais pela Constituição Federal, mesmo que os eleitos exerçam seus mandatos na Assembleia Estadual como também na Câmara Federal, mas que, evidentemente, tem vínculo e tem atalhos para que o município seja beneficiado nessas áreas. Temos acompanhado que alguns candidatos eleitos trabalham nesse sentido, outros nem tanto.
comparecem somente em nossa cidade para subtrair o seu voto e depois não retornam. Por isso é importante, primeiro, conhecermos o cenário, diagnosticarmos esta realidade de transporte coletivo e saúde pública, para então fazer uma convergência, fazer uma relação com as propostas daqueles candidatos que pretendem, evidentemente, contribuir para a sua melhoria, pretendem contribuir, sobretudo, para a prestação de um serviço público que corresponda aos anseios de você, eleitor e eleitora, que pagam toda esta conta. Portanto, vale a pena assistir atentamente essa edição que abordará estes dois temas fundamentais. E para isso, contaremos com a ilustre presença de um notório advogado, conhecedor de ambas as áreas e que certamente poderá lhe oferecer as suas avaliações, as suas análises e as suas reflexões. Com a proteção de Deus sempre, sejam todos muito bem-vindos à edição de número 755 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os trabalhos técnicos de Lídia Dias, Charles Torres, Rafael Teixeira, sob a coordenação impecável de Marconi JR, nosso diretor técnico, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 22 de agosto de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor
e de utilidade pública, nesta edição em que estaremos abordando 2 temas que entendo particularmente são aqueles que mais preocupam a comunidade friburguense, uma vez que ainda não estão, pelo menos, devidamente contornados e solucionados de maneira que proporcione a devida tranquilidade para todos aqueles que buscam e se utilizam dos serviços de transporte coletivo e saúde pública municipais. E desta forma entendemos que é preciso conhecer um pouco mais, com riqueza de detalhes, estas realidades para contribuir com a sua escolha, com o seu voto, que deve também privilegiar aqueles candidatos que se manifestam acerca destas matérias e mais, oferecem soluções exequíveis, oferecem soluções e projetos que sejam capazes, primeiro, de serem executados, segundo, que contribuam para a melhoria desses serviços essenciais que assim são considerados pela Constituição Federal. E desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real agradece a presença ilustre e honrosa de Dr. Adriano Machado. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação e um privilégio tê-lo conosco nesta edição do programa. Zuri, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir com você esses momentos aqui de informação. A população necessita sempre de muita informação. Eu sou a favor disso. E nada melhor do que um programa com essa grande abrangência que tem o seu para levar essa informação a quem precisa. Ótimo, concordo plenamente. A informação faz a diferença. E desta forma, doutor, começamos abordando o item de pauta no que se refere ao transporte coletivo. Você que tem uma atuação bastante significativa nesta área, e tem se manifestado e, inclusive, também se envolvido profissionalmente com o trato desta questão, pode nos oferecer um relato, uma avaliação deste serviço essencial, transporte coletivo. Ou seja, a população friburguense pode, juntamente com seu pujante empresariado, ter a tranquilidade suficiente no que se refere à prestação de um serviço de transporte coletivo com qualidade e continuidade? Zuri, o que eu posso falar para você é o seguinte. O transporte público na nossa cidade ela já vem há muito tempo com problema, não é de agora que começou, não é nessa gestão. Já, eu vou dizer aí, 3, 4 gestões anteriores que começou todo esse problema. Tem muita informação, por isso que é importante o seu programa, para a gente esclarecer muita coisa aqui. Muita informação desencontrada, pessoal falando até muita besteira. Exato. O que acontece? O governo, vamos falar da atual gestão, o governo Johnny Maico fez uma licitação. Essa licitação, primeiramente, ela veio deserta, depois essa licitação, quem venceu foi o Itapemirim Group, né, que deu todo aquele imbróglio, se a Itapemirim ia vir, não ia vir, teve live, teve isso, teve aquilo, enfim. A Itapemirim Group não veio a Nova Friburgo, eles não tinham condições técnicas e financeiras para vir a Nova Friburgo, prestar o serviço, e foi feito um contrato emergencial com a FAO, em setembro de 2020, foi feito esse contrato emergencial, para que eles atuassem por mais 12 meses. Se colocou a tarifa, a mesma tarifa de R$ 4,20, essa tarifa já é uma tarifa que está vindo desde 2018, uma tarifa muito antiga, 2018, 2019, uma tarifa muito antiga. Houve diversos reajustes, valores de diesel, valores de pneu, todos os insumos, salários, tudo isso teve que ser reajustado. Enfim,
O que aconteceu? A FAO prestou esse serviço, como vem prestando na nossa cidade. Teve a pandemia, que causou transtorno mundial, não foi uma coisa só nossa aqui. E, na última semana, houve... Na última semana não, dia 5, né? Está na última semana, já passou. Dia 5. Dia 5, na sexta-feira, houve uma audiência onde os intermediadores foi o juiz, o doutor Fernando, e o Ministério Público, a doutora Cláudia Canto, onde sentou a FAO e sentou os procuradores do município, aonde o prefeito se fez presente. Ele estava em viagem, mas ele se fez presente através de uma videoconferência, algo que hoje é comum, você pode nem criticar ele por isso, é comum, ele estava cumprindo a agenda dele, ele deixou de cumprir um pequeno período de horas para poder também cumprir a responsabilidade dele presente nessa reunião. Enfim, o que foi acordado nessa reunião? Nessa audiência, né, foi acordado o seguinte, que a prefeitura ela vai pagar 4 milhões à empresa Nova FAO. O que é esses 4 milhões? Porque o pessoal fala, isso vai causar prejuízo aos cofres públicos, esse é o prefeito que não soube negociar, não é nada disso, pessoal. Esses 4 milhões, o prefeito está antecipando um valor que a empresa tem direito em um processo de 2019, da época que o Johnny Maico nem prefeito era. Ele está antecipando valores que a empresa tem direito de desequilíbrio no contrato, que já tinha sido efetuado na gestão passada, valores esses que só está esperando um perito judicial, já até acabou a perícia, está sendo revista, vai ser homologada pelo juízo, a FAO ainda tem como entrar com petições, o município ainda tem como entrar com petições, então até que o processo se encerre, o famoso transitar em julgado, esse processo ainda está em aberto. Mas esses valores já são valores devidos à FAO, a uma empresa que está apresentando uma dificuldade enorme em se manter, porque o diesel era R$ 3,06 quando foi assinado o contrato e agora está R$ 7,00. Agora que baixou um pouco essa semana, eu não tenho esse dado correto, mas mesmo assim, o desequilíbrio estava muito grande. E o contrato que foi assinado com a Nova FAO dizia claramente que qualquer desequilíbrio econômico, as partes voltam a negociar. Foi o que foi feito. Então, esses 4 milhões que foi pago à FAO, 2 milhões na semana seguinte, antes do dia 10, e agora mais 1 milhão e 1 milhão, foi utilizado para quê? Para pagar o salário dos motoristas e para pagar dívidas de diesel que a empresa tinha junto ao seu fornecedor. Enfim, esse é um esclarecimento em relação a esses 4 milhões. Não está causando prejuízo nenhum aos cofres públicos, não é nada porque o prefeito deixou de negociar, não é nada disso. Nada disso. Quem fala isso é porque não entende o que está dizendo. Não é nada disso. Basta pegar o processo, é um processo público, basta pegar o processo e ler o que foi a determinação ali, assentada que teve nessa audiência. Em relação à tarifa, foi feito um estudo pela empresa, onde se chegou ao valor de R$ 6,23, e foi feito um estudo também pela prefeitura, com uma empresa chamada COP, é uma empresa séria, uma empresa que sabe o que está dizendo. Vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. Aonde se chegou ao valor de R$ 5,24, algo assim. Exatamente. Por que isso? Na hora de se alimentar a planilha, levou em considerações algumas coisas e alguns dados, Uri, podem ser divergentes em relação à frota, em relação à quilometragem que a FAO percorre diariamente, em relação a litros de combustível. A FAO hoje ela consome mais de 300 mil litros de diesel mensalmente. Qual foi o acordado entre a prefeitura e a FAO? Aproveitar, já tendo a economia, tá, para os cofres públicos, aproveitar esse processo que foi aberto pedindo, que eles já estão fazendo todo o levantamento para uma nova licitação, aonde a COP está fazendo esse planejamento da tarifa
já está sentando pessoas da empresa junto com o pessoal da prefeitura para chegar num denominador que seja bom para ambos os lados, que dê para a empresa trabalhar e que dê também para o município pagar e que não gere prejuízo. Foi feita uma estimativa pelo juiz de R$ 5,73, 72,5 ou 73,5, vamos botar 5,73. Esse 5,73 não significa que a passagem vai subir para 5,73. Quem determina o valor da tarifa é o executivo, é o prefeito. O prefeito vai determinar o valor que ele quer da tarifa. Ou seja, ele pode deixar a tarifa nos mesmos R$ 4,20, ele pode abaixar a tarifa para R$ 4,00, ele pode colocar a tarifa para R$ 5,00. Basta que a prefeitura dê um subsídio. O que é o subsídio? A prefeitura vai complementar o valor que a empresa necessita para poder transportar o número de passageiros, que hoje é algo de em torno de 1 milhão de pessoas que ela transporta. Em relação ao valor, que também foi dito isso, que o município deve à FAO 84, 85 milhões, é também valor de um desequilíbrio econômico que já vem de gestões anteriores, não é dessa gestão. E esse valor, até o proprietário da FAO, o Colonese, ele já propôs que grande parte desse valor, a sua totalidade, vai ser destinado à troca da frota. Ele quer trocar a frota. Renovação da frota. Ele vai renovar a frota para dar mais comodidade a todos os cidadãos. Está em planejamento um corredor verde que vai ser entre Olaria e Conselheiro com ônibus elétricos. Né, Zuri? Então, pessoal, eu acredito que o transporte público em Friburgo vai mudar muito e mudar para melhor. O procurador, o doutor João, juntamente com o secretário-geral, o doutor Ascoli, né? Rodrigo Ascoli, estão super interessados, pessoas de bom ânimo, que querem resolver. Eu acho que se essa próxima licitação, que está programada para sair em janeiro, se ela vier com dados sólidos, estudos sérios, pode ser que venha até outras empresas para Nova Friburgo concorrer também. A licitação é pública, pode vir empresas de todo o Brasil concorrer, desde que o valor for um valor que dê para a empresa transportar de forma a melhorar a sua frota, e as estradas também precisam estar bem melhores, né, Zuri? Melhorar as estradas, melhorar os pontos, melhorar o trânsito no centro de Nova Friburgo também, que é terrível. Mas eu acredito que a chance de melhora seja muito grande, Zuri. Agora, no próximo dia 30 de setembro, se encerra o contrato emergencial. E aí teremos um novo contrato celebrado a partir de 1º de outubro até um período de 12 meses, para que, evidentemente, essas questões que ainda precisam ser resolvidas, equacionadas, sobretudo no que se refere à licitação, porque, através da licitação, teremos uma nova empresa, ou mais de uma, porque depende da configuração que o Poder Executivo vai propor nesse edital de licitação, que pode ser por mais de um lote, evidentemente. Sim. E aí tem todo um aspecto multidisciplinar a ser analisado. Mas, ao fim e ao cabo, a audiência judicial, que teve duração de quase 4 horas, me parece que buscou uma solução equilibrada, que atendeu o interesse de todas as partes envolvidas, sobretudo resultando em tranquilidade para o usuário do transporte coletivo. E cabe destacar que este novo contrato emergencial ele foi celebrado por uma prerrogativa concedida pelo juízo, uma vez que já havia um anterior. Isso poderia caracterizar favorecimento da mesma empresa, o que na realidade não houve. Mas também existe a expectativa de que este contrato emergencial que se inicia a partir de 1º de outubro seja findado antes do período de 12 meses, com a realização de uma licitação,
com a participação de empresas interessadas e com a escolha daquela vencedora que aí assumirá o serviço por um período de 10 anos, renováveis por mais 10 anos. Me parece que, desta vez, a situação foi pacificada. Sim, ela está muito mais confortável do que estava ano passado. Exatamente. Quando deu aquele embrólio todo, Itapimirim, que teve que fazer o contrato às pressas, onde a FAO se sentiu Prejudicada. muito prejudicada, ao ponto dela enviar uma carta ao município dizendo que entregaria a concessão. Porque não tem condição, não tinha condição dela fazer. Enfim, os ânimos, parece que depois dessa audiência, os ânimos melhoraram bastante. Houve uma pacificação muito grande em relação a isso. Eu acredito seriamente que vai melhorar muito isso, vai melhorar. E, como você disse, não tem nada certo. Não tem nada certo em relação ao que eu vou dizer. Não é que o contrato emergencial vai ficar mais 12 meses, não é nada disso. Exatamente, doutor. Se a prefeitura lançar, agora a bola está no pé do prefeito. Se a prefeitura lançar o edital agora em setembro, começa a valer o edital, vamos ver quem ganha. Se ela lançar em outubro, se ela lançar em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, a partir do momento que a prefeitura lançar o edital, que o edital estiver todo certinho, as empresas inscritas concorrerem, ganharem, assinarem o contrato com a prefeitura, se caso não for a FAO sai desse circuito e a nova empresa assume. Esperamos que, caso isso ocorra, que seja uma empresa séria. Sem dúvida. Que não seja o mesmo fiasco. Mas, enfim, outra coisa, em relação à passagem, não é que a passagem, o juiz decretou que vai ser 5,73, não. Eu pediria ao ilustre advogado que esclarecesse essa questão novamente, porque, por vezes, quem nos assiste se confunde com esta afirmação e passa a entender que, a partir de outubro, a passagem será reajustada para este novo valor. Isto posto, queremos ouvi-lo. Olha só, não é que a passagem vai passar a R$ 5,73, não é isso. R$ 5,73 foi o que foi apurado que a empresa necessita de R$ 5,73 na data de 1º de outubro para que ela possa transportar 1 milhão de passageiros com todas as linhas em operação, as linhas que não estão podendo ser cumpridas normalmente. Essas linhas irão retornar ou irão ser ampliadas, problema de estrada, problema de obras que está acontecendo, enfim. Que volte tudo à normalidade como era antes da pandemia. Então, precisa desse valor, R$ 5,73. O que acontece? Se a prefeitura continuar com a tarifa a R$ 4,20, o usuário vai continuar pagando R$ 4,20, o empresário vai continuar, Zuri, pagando R$ 4,20. E a prefeitura vai complementar esse valor de subsídio até chegar no valor de R$ 5.735. Existe a possibilidade, então, de a tarifa, inclusive, ser reduzida? Sim, isso está na mão do judiciário. O judiciário pode reduzir a tarifa a hora que ele quiser. Ele pode botar a tarifa a R$ 4,00, ele pode botar a tarifa a R$ 3,99. Quem decide a tarifa é o município, pessoal, é o prefeito. A responsabilidade do transporte público é do prefeito, é do município. Ele fez um edital, quando eu digo o prefeito, até os prefeitos anteriores, foi feito um edital onde foi feito um chamamento público, a empresa FAO ganhou, a outorga ganhou a concessão e ela vem operando em Nova Friburgo por todos esses anos. Mas quem detém essa prerrogativa, de acordo com a Constituição Federal, é o município. Então, o município que é o responsável, ele transferiu essa responsabilidade para uma empresa privada, que é a FAO. Assim como ele transferiu a responsabilidade da energia elétrica para a Energisa, da coleta de resíduos sólidos para a EBMA, a distribuição de água para Águas do Brasil. É assim que funciona. Então ele pode chegar, quando chegar dia 1º de outubro a passagem vai subir, o empresário está preocupado dos gastos dele.
Não tem que ter esse gasto agora, não tem que ter essa preocupação agora. Tem que esperar, a prefeitura está fazendo o levantamento dela, a prefeitura está fazendo, tem esse lapso temporal aí, em torno de 40 dias, a prefeitura está fazendo o levantamento dela juntamente com a empresa, eles vão sentar, vão chegar no denominador comum, esse valor de 5,73, ele pode descer, se os combustíveis continuarem descendo, como estão descendo, o valor vai descer, pode haver compensação, então a população não tem que se preocupar com isso nesse momento. Ou seja, temos que aguardar o término, pelo menos, do atual contrato emergencial, que cessam algumas obrigações, inclusive o repasse parcelado desse valor de 4 milhões, Sim. para daí termos um novo valor de tarifa. E se me permite contribuir, doutor, este valor de 5,73, na realidade, de forma assim, bastante equilibrada, foi obtido pela média aritmética entre o valor determinado pela COP, de 5,24, e o valor pleiteado pela concessionária, 6,23. Se somarmos ambos e dividirmos por 2, chegaremos a 5,73, que me parece foi uma solução equilibrada e mediada pelo Poder Judiciário, ou seja, estabeleceu um valor médio entre os valores apresentados pelas partes envolvidas. Poder concessionário, que assim se manifestou pelo valor de 5,24 e a concessionária no valor de 6,23. Essas diferenças serão apuradas tão logo se inicia um novo contrato, porque, conforme o doutor ponderou também, será analisado uma nova planilha com novos valores de combustíveis, Exato. Enfim. Isso tudo vai ser analisado para ser estabelecida uma nova tarifa, que, inclusive, poderá ser reduzida, desde que o poder concedente, assim, se apresente recuperando o valor que poderá ser, vamos dizer assim, perdido pela concessionária no transporte de cada passageiro pagante, uma vez que é necessário uma remuneração mínima, que, se não acontecer, o detentor do serviço tem a obrigação de comparecer para que o contrato permaneça equilibrado, para não gerar novamente esta dívida milionária que foi apurado por uma recente perícia judicial, num total de cerca de 95 milhões a favor da empresa. Me parece que, salvo melhor juízo, esse acompanhamento será mais permanente, mais preciso e mais técnico. Sim, porque o que acontece? É algo em torno de 85 milhões que tem no processo, mas tem mais 9 milhões e 156 mil que foi do governo Renato Bravo, onde deixou de se pagar o subsídio. Exatamente. Houve uma divergência na fonte pagadora, aí o Ministério Público, através da procuradora Cláudia Canto, ela recomendou ao município que parasse o pagamento... Suspendesse o pagamento até que fosse apurada a fonte correta. Isso, nada, foi acumulando e gerou agora uma despesa de 9 milhões e 156. Juntamente com os 85 milhões e pouco, chega-se a esse valor de 90 e poucos milhões, que é um valor altíssimo. Sem dúvida. Um valor altíssimo. Sem dúvida. E o correto é exatamente o que você falou, ponderou muito bem, você está de parabéns. O município tem que estar ao lado da empresa, acompanhando tudo que está acontecendo. Porque ele é o detentor do serviço. Ele é o detentor. Ele tem que fiscalizar, ele tem que estar dentro da empresa. Ele tem que ver a receita da empresa. Doutor, exatamente. Ele tem que ver o que está sendo gasto de pneu, exatamente. O que está sendo gasto de motorista, se o salário está em dia, se as contas estão em dia, se o imposto está em dia, a quilometragem que está sendo percorrida, se todas as linhas estão corretas, se está tendo todos os horários. Ah, não está tendo Salinas. Pô, não está tendo por quê? A pista está ruim, então vamos lá consertar. Ou seja, além de conceder, tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar e colaborar. Porque ele detém as vias.
É o município responsável pelas vias. Essa questão, doutor, das concessões, ela é muito peculiar em Nova Friburgo, como conversamos recentemente, quando tivemos a sua honrosa participação também no programa Reage Conselheiro, que é transmitido todos os dias, sempre às 17 horas, pela Rádio Conselheiro, FM. E naquela ocasião, ponderávamos este cenário, de que Nova Friburgo é uma cidade também peculiar pelas suas concessões, no que se refere a água e esgoto, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, operação e funcionamento dos terminais rodoviários, do teleférico, e ainda podemos considerar que temos uma concessão estadual que administra o eixo rodoviário que corta a nossa cidade e também, em outras épocas, tivemos a primeira experiência de concessão no país quando a prefeitura concedeu à iniciativa privada a operação do transporte intermunicipal através da operação daquele prédio que funciona ao lado da prefeitura se transformando em rodoviária. Antiga rodoviária urbana. Exatamente. E também tivemos a primeira empresa privada particular de telefonia pública, a empresa Telefone Nova Friburgo. Ou seja, para não nos alongarmos nesse quesito, cabe ao poder executivo, e eu entendo que é uma estratégia inteligente, conceder aqueles serviços que comprovadamente não têm competência para desenvolvê-lo, para executá-lo e fiscalizá-lo, conforme o doutor disse. Sim. E nós temos na Câmara de Vereadores também, não podemos esquecer, que temos a comissão lá de serviços concedidos. Muito bem citado, doutor. Temos lá essa comissão. Muito bem citado. Essa comissão tem que estar atuante, tem que estar ao lado do Poder Executivo, trabalhando em conjunto, ao lado da empresa, fiscalizando isso tudo para poder funcionar. Como você tocou aí na situação da iluminação pública? Já houve uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores, eu cheguei a participar dela, e eu digo e afirmo, se não entregar a nossa iluminação pública a uma empresa, na época eu cheguei a dar a ideia da PPP, Parceria Pública-Privada, entregar na mão de uma empresa, para que a empresa tome, uma empresa que consiga investir em Nova Friburgo, que ela puxe para si a responsabilidade e renove com lâmpadas LED, com tecnologia, trocando os bracinhos, né, vulgarmente dizendo, os bracinhos, as fotocélulas, trocando isso tudo, vai se passar esse período ali de 4 anos e nós vamos continuar às escuras. Exatamente. Entretanto, o valor da contribuição de iluminação pública, que dependendo, vamos dizer assim, do aspecto jurídico, o valor pago tem uma denominação, por vezes é contribuição, por vezes é taxa, por vezes é tarifa, mas na realidade acaba sendo devido pelo contribuinte, continua sendo recolhido com precisão, uma vez que está sendo faturado junto à conta de energia elétrica, o que, no meu entendimento, é um equívoco. Esse assunto já tem dado bastante discussão. Polêmica. E você sabe de quanto é esse valor, Zuri? Depende da faixa de consumo. Não, o valor total que o município... Mais de R$1 milhão mês. Quase 1.400.000 mês. Exatamente. 1.400.000 mês. Doutor, nós precisamos avançar, até porque temos um outro item de pauta também muito importante e que poderíamos fazer aqui uma sequência de programas, mas, entretanto, doutor Adriano irá abordar alguns aspectos muitíssimo importantes no que se refere à saúde pública municipal. Quem tem dor, tem pressa. Depois do intervalo, retornaremos com este diagnóstico, para usar um termo da área, no que se refere à saúde pública municipal. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular.
Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública nas noites de segunda-feira, como também nas reapresentações no decorrer de toda semana, que você pode acompanhar por aqui no canal local de sua TV por assinatura, assim como pelas concorridas redes sociais da emissora e também através do aplicativo da TV Zoom, que você pode baixar para o celular. Um aplicativo muito fácil de ser manuseado, que não ocupa memória de maneira exagerada no seu equipamento e lhe permite acompanhar toda a programação da TV Zoom. Como também, na sequência, acompanharemos a nossa editorialista, doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, que semanalmente lhe oferece a nossa opinião. A nossa opinião, que evidentemente tem a chancela editorial do programa Cidade Real e a autoria intelectual de doutora Aline de Freitas Spinelli, tem por finalidade lhe oferecer o contraditório. Tem por finalidade lhe provocar, lhe desafiar e, sobretudo, lhe promover uma reflexão e formar opinião. Até porque, conforme sempre cito, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Vamos juntos acompanhar. Olá! Hoje o Opinião Pública volta a falar com você, telespectador e telespectadora, sobre o assunto mais concorrido, o assunto no qual todos os holofotes estão voltados. Eleições, voto direto, voto impresso, voto eletrônico, democracia, voto feminino. Hoje, o que o Opinião quer dividir com vocês é uma questão, uma indagação que serve para mim, que serve para todos nós. Vamos pensar juntos. Será que nós temos memória eleitoral? Aquela memória que nos diz em quem votamos?
para presidente, para senador, para deputado estadual, deputado federal, prefeito e presidente talvez a gente lembre, mas vereador, será que a gente lembra? E mais, temos conhecimento do que cada um que votamos fez ou não fez para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país? Desde 2018, nós estamos vivendo um governo de extrema direita. Mas o Brasil é marcado por mais de 30 anos de governos democráticos. E o que o Opinião hoje quer colocar em pauta é a importância de termos esse tipo de memória. Nós carregamos memórias de nossos filhos, de nosso casamento, do nosso emprego, de nossos traumas, de nossas internações. Mas com relação à eleição, é muito importante que passemos a ter esse cuidado, que passemos a ter esse cuidado de ter em memória ou em algum tipo de registro essa informação, em quem votamos, em quem não votamos, quem foi eleito e quem que nós contribuímos, que demos poder, que demos essa carta de poder. Esse mandato, nós mandamos, esse mandato que a pessoa teve durante 4 anos. Então, o que a Opinião Pública quer hoje é abraçar todos vocês e nos sentirmos poderosos. Vamos, a partir de agora, de 2022, colocar na nossa agenda, anotar nos nossos registros, no nosso e-mail, 2022, votei em fulano, ciclano, beltrano. E depois vamos consultar. Então, convite que eu faço para vocês. E eu vou fazer. Eu vou começar a fazer agora nessa eleição. Porque eu também já perdi muita coisa da minha memória. Então, vamos juntos começar a criar essa memória dos nossos eleitos. Ok? E para fechar, o Opinião quer trazer um pouco de poesia de Paulo Bonfim. As luzes da ribalta do espetáculo das eleições presidenciáveis de 2022, eleições para governador, eu quero encerrar esse convite de memória eleitoral com esse poema de Paulo Bonfim. O Príncipe dos Poetas. A importância da justiça eleitoral na construção da cidadania e da democracia. Piratininga das urnas, e houve um sonho aqui sonhado da memória eleitoral. E juntos fomos buscando a trajetória do voto, criando a democracia. Sempre o voto vaticínio, o voto profético, vetando vulgar violência, sempre o coração da pátria pulsando, pulsando em urnas de luz. Tenhamos memória. Esse é o contraditório que a Opinião Pública propõe. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Coragem, sabedoria, ousadia, emoldurada, evidentemente, pela encantadora beleza de doutora Aline de Freitas Spinelli, que semanalmente assim se manifesta, lhe provocando, lhe desafiando e, sobretudo, oferecendo o contraditório que incomoda, sobretudo, as ditas autoridades, mas é saudável e democrático. Doutor Adriano Machado, também na nossa pauta, consta o item Saúde Pública Municipal, que me parece, por conta dos cenários que se apresentam, ao longo de muitas administrações, um problema sem solução. E me questiono se falta competência, formação profissional, comprometimento, recursos ou todas essas alternativas podem ser contempladas. Isto posto, queremos ouvi-lo. Olha, eu fico com a alternativa E.
Todas as anteriores são verdadeiras. Todas as anteriores, infelizmente, são verdadeiras. Sim. A situação é uma situação delicada, uma situação que já se arrasta também a diversas gestões. Eu gosto sempre de deixar claro diversas gestões, para não parecer que é nada pessoal, nem que está fazendo nada em relação a esse Exatamente, governo, doutor. a essa gestão. Exatamente. Nós não podemos levar nada para o lado particular de ninguém. Nós não falamos sobre CPF, nós falamos sobre gestão. E eu tento, Zuri, ser o mais justo que eu consigo. Eu não posso impor agora a gestão do Johnny Maico. Ele é um prefeito, uma pessoa que eu respeito. Já conheci ele anteriormente como vereador. E eu não acho justo impor a ele agora todas as mazelas da saúde. Acho que está demorando muito para ele tomar a rédea dessa situação, isso eu acho. Mas eu não acho justo impor a ele essa situação, como não era justo também impor o Renato Bravo, a sua época, a doutora Saudade, enfim, todos esses anteriores. Mas está na hora, ficar só batendo é muito fácil, né, Zé? Sem dúvida. Vamos bater na saúde? Vamos bater, Cômodo. isso aí é muito fácil. Bater na saúde é muito fácil. A pessoa tem que chegar propondo mudança, propondo soluções, se dedicando a mudar. Se dedicando a mudar. Isso aí, infelizmente, nesse 1 ano e 8 meses, né, aproximadamente, de governo, eu não vi isso acontecer. Eu não tenho visto muita solução. Eu não tenho visto muita mudança em relação a isso. A parte elétrica do Raul Sertã é uma coisa que está uma bomba relógio, já disse isso algumas vezes, fiz até essa denúncia pelo Conselho Municipal de Saúde na antiga gestão, na gestão Renato Bravo. A situação lá é caótica, tem muita coisa para mudar. Sei também que é difícil, não é uma coisa fácil a ser mudada. O hospital funciona 24 horas, 7 dias por semana, né? Não tem como parar. Não tem como o prefeito chegar e isolar uma ala e falar, ó, essa ala nós vamos isolar e vamos fazer toda a parte elétrica. Entendo isso também. Tem que ser feito um planejamento, tem que ser feito de forma séria, por profissionais sérios, mas tem que ser feito. Exatamente, doutor. Tem que ser feito. E se você me permite, Pois eu vou não? até me corrigir aqui rapidamente. Sim, doutor. De uma fala anterior, no bloco anterior, onde eu coloquei a Companhia de Energia Elétrica, né, a concessão como municipal, e ela não é municipal. Ela é uma concessão federal, porque ela é regida pela ANEEL. Só fazendo essa correção. Ok. Enfim, tem que ser feita essa parte elétrica do Raul Sertã. É primordial. O prefeito esteve aqui no programa, né, ele disse que ele ampliou, dobrou o número de leitos. É verdade, não vou desmentir ele, porque ele dobrou o número de leitos. Só que será que esse número de leitos que foram dobrados, eles podem funcionar todos ao mesmo tempo? A situação elétrica do Hospital Municipal Raul Sertã suporta 30 leitos UTI, com todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo, mais a infraestrutura toda do Raul Sertã. Nós temos um aparelho de raio-x encaixotado lá, vai fazer 2 anos, um aparelho digital, um aparelho de última geração, fantástico, que pode modernizar todo o atendimento. Os profissionais de raio-x podem deixar de ficar expostos àqueles produtos químicos, aquelas chapas, aquelas revelações arcaicas, que aquilo ali já é obsoleto há muitos anos. Quem é maior prejudicado ali é a população que está exposta à radiação, o profissional que está ali exposto à radiação. O profissional vira até um mecânico, que ele tem que ficar dando jeitinho na máquina, segura aqui, faz ali, passa 2 filmes, 3 filmes, a máquina para. Às vezes fica 1 dia sem fazer raio-x, 2 dias sem fazer raio-x, volta. O Raul Sertã precisa ser digitalizado, ele tem que ser informatizado, melhor dizendo. Por quê? A pessoa vai, faz o raio-x, tem uma imagem que já é digitalizada, é enviada para o computador na sala do médico. Na UPA é assim. É automático. A pessoa não fala assim, espera aí um instantinho, que eu vou ali revelar a chapa, ficou boa. Essa chapa ficou boa, essa não ficou boa. Vamos lá na sala, vamos fazer de novo. Não, o profissional está através de um monitor, ele está vendo a situação,
ele está tirando prints, né? Falando, Exatamente. não sou técnico, ele está tirando prints ali da tela, está fazendo a chapa, tirando prints. Ó, não ficou legal, vira seu pé mais para a direita, vira o corpo mais para a esquerda. Ele está tirando prints da tela, ele tem a noção ali, em tempo real, do que está acontecendo com esse paciente, a forma que está o paciente, porque o técnico ali, ele tem a sua expertise na área, ele sabe o que o médico necessita, ele já está vendo, ele já manda direto para o médico. Olha o tempo que nós ganhamos nisso. Nós vamos deixar de comprar material para revelação, deixar de comprar chapa. Tempo e precisão. Tempo e precisão, sem contar, para a população é um bem-estar danado. Sem dúvida. Porque tem pessoas que utilizam o raio-x do Raul Sertã não só de forma emergencial. Tem diversos exames que são feitos ali. Às vezes a pessoa se desloca de Salinas, de Janela das Andorinhas, vai até lá e, pô, não está funcionando. Agarrou uma chapa, não tem a solução, não tem o filme naquele formato. Isso tudo pode ser evitado com o equipamento que já está lá, está dentro de uma caixa. Mas por que esse equipamento não pode ser posto a funcionar? Porque falta uma sala própria para colocar esse aparelho refrigerada, ou seja, com ar-condicionado. E a maioria dos ar-condicionados, os aparelhos de ar-condicionado que foram instalados no Raul Sertã na gestão anterior, a voltagem deles é 110 volts. Eles transformam, eles funcionam na base de transformadores, consumindo uma energia nominal altíssima, aquecendo o ambiente. Quer dizer, são coisas básicas, aonde o prefeito, junto com a secretária de saúde, junto com os vereadores, a comissão de saúde da Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Saúde também, não lembro se eu já disse, se eu não disse, estou dizendo, que se debruce sobre esse tema para resolver esse problema. Porque a política ela é engraçada, que toda plataforma política é saúde, educação e transporte público. Todos os políticos têm esses três pilares. E acrescento segurança. Não, esses três pilares todos têm. Aí cada um tem a sua especialidade, mas esses três pilares estão na plataforma de todos eles. E quando acaba o mandato desses três? Continuamos sem saúde, sem educação e sem transporte público. Parece que se eles derem a solução para esse problema, eles vão perder a plataforma política deles. Não vai ter mais problema para eles resolverem ou dizer que vão resolverem nas próximas eleições. Isso é uma falácia, não é assim que funciona. O que eles mais têm é problema para resolver. Então, sem dúvida. E a população, ela, cada dia mais, ela sofre com isso. A pandemia, o que a pandemia fez? A pandemia veio um desemprego avassalador. As empresas não ganham mais o que ganhavam. Então, com isso, houve muitas demissões. O padrão de vida do brasileiro, né, diminuiu muito. Muitas pessoas deixam de pagar o plano de saúde e ingressam no SUS. Exatamente. Ingressam no SUS. Houve uma migração, especialmente no período da pandemia, significativa de usuários de planos de saúde particulares para a saúde pública. O que acontece? O plano de saúde ele teve um reajuste acima da inflação. Teve um reajuste altíssimo. Então, muitas famílias não conseguem mais pagar o plano. Então, elas migraram para o SUS. Sem contar que, às vezes, as pessoas elas não têm uma noção. Eu estava lendo muito sobre isso, estudando muito sobre isso, eu acabei agora, né, um MBA em Direito Médico, exatamente, com ênfase em gestão hospitalar, para que eu pudesse entender. A gente estava até conversando aqui, né, antes de começar o programa, eu iniciei, na sexta-feira passada, outra pós-graduação, a minha 5ª pós-graduação, essa é especializada em gestão e governança pública. Para a gente falar de saúde pública, de transporte público, a gente tem que entender muito de como funciona a gestão pública, que é totalmente diferente do particular. Esse é outro tema que o eleitor ele tem que ficar muito ligado. Por quê? Pessoal, a administração pública é uma coisa,
A administração particular é outra, o privado é uma coisa, o público é outra. Aí o que a população faz? Vota em prefeitos, governadores e presidentes da República que nunca teve experiência no público. Ele nunca foi secretário de governo, ele nunca foi administrador de bairro, ele nunca teve uma secretaria, ele não tem noção nenhuma do que é administrar o público. Ele acha que é a mesma coisa do que administrar o privado. Está totalmente equivocado. Aí coloca a pessoa num cargo que ele tinha que estar preparado para aquele cargo, ele não está. Aí eu faço até uso das palavras do Enéas, né? Quando ele dizia que para ocupar um cargo público certo seria fazer uma prova, para você pilotar. Falecido doutor Enéas Carneiro. Enéas Carneiro, né? Para você pilotar um jato, você tem que ter um preparo, uma habilitação. Para você dar aula, você tem que ter um preparo. Então, para você exercer certos cargos públicos, eu concordo com ele que a pessoa tem que ser preparada para isso. Ela tem que entender como que funciona o público. E, geralmente, quando essas pessoas estão no poder, elas não entendem como funciona. Aí causa esse tipo de problema. Nada no público é rápido. Tem que haver um planejamento, tem que se estudar. Como que se compra um aparelho de raio-x sabendo que não pode ser instalado? É só para jogar na mídia que ele foi instalado. Como se inaugura uma nova ala de CTI, que é uma ala linda, eu já estive lá algumas vezes. Como que se inaugura aquilo ali sabendo que não pode ser ligado todos os aparelhos ao mesmo tempo? É uma incoerência, é um absurdo isso. E, infelizmente, continua acontecendo isso na nossa cidade. Então, eu acho que o prefeito ele tem que se dedicar mais sobre a saúde, a secretária de saúde, a Nicole, a mesma coisa. Eu tive a informação agora recentemente que o Conselho Municipal de Saúde está tentando uma reunião com a secretária e não está obtendo êxito. Tentando. Não obteve êxito. Foi até transmitido em outra rede. E o Conselho Municipal de Saúde, doutor Adriano, se me permite, ele é parte integrante do sistema. Ele é parte fundamental desse sistema. É o conselho que controla os valores que estão vindo para a nossa cidade, do governo federal, do governo municipal. Ele que aprova as contas do município em relação à saúde ou não. O Conselho Municipal ficou fechado desde, salvo engano, 18 de janeiro de 21 até 2 meses atrás, até mês 4 de 22, um lapso temporal de mais de um ano. Exatamente. Sem o Conselho fiscalizar, o Conselho fazer as fiscalizações, fazer as intervenções nos pontos que precisam ser feitos, ver aonde está indo o dinheiro público, ver a situação total, um panorama total dessa situação da nossa saúde. Quer dizer, isso aí é muito grave. Daqui a pouco vai parar de vir verba. Vai parar de vir verbas federais. O Conselho Estadual também tem que interferir nisso, que tem um peso muito maior. Mas deixa eu recapitular mais um pouco. Sim. Qual é o problema? A migração do particular para o SUS, ela houve e é altíssima. E, além disso, temos outro agravante, para você que está aí assistindo. Temos outro agravante. O que acontece? Juntamente com a Covid, ela trouxe outros problemas que quem não sentiu de forma acentuada enquanto estava cometido pela Covid, ela está sentindo agora, Zuri. Sem dúvida. Agora que está vindo a trombose, que é um dos problemas crônicos, a trombose. Ou seja, o município tem que ter disponibilidade de muitos ecodoppler, que é um exame caro, tem que ter, porque a população precisa. Problemas cardiovasculares, muita. Aí fala assim, pô, mas agora tem muita gente infartando. Está infartando acometido da Covid. Não são todas as pessoas, mas muitas que já tinham problema cardíaco com o vírus da Covid. Ela se acentuou. Então tem que fazer exames periódicos,
tem que ter um acompanhamento maior, problemas pulmonares, ou seja, um sistema... Mentais. Não, mentais é... Relacionados à saúde mental, doutor. A saúde mental na nossa cidade, ela já vem se agravando desde 2011. Desde 2011. Concordo plenamente. Nós temos uma falha tremenda com a nossa saúde mental. Quando eu digo falha, volto a dizer, para não ser mal interpretado. Não estou julgando gestão nenhuma. Tanto que eu estou falando de 2011. Nós temos uma falha tremenda na nossa saúde mental, seja ela municipal, estadual, federal, de atribuir a depressão bobeira. Ah, isso é bobeira. Isso é doença de rico. Exatamente. Não tem trabalho. Exatamente. Ah, tá à toa. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu sei disso porque eu tive um caso de suicídio na minha família, de um jovem lindo, meu primo, super bem sucedido, não tinha problema de dinheiro, não tinha problema de saúde, não tinha problema visual, era um rapaz lindo, jovem, cheio de saúde, sofreu de depressão, vivia rindo, vivia na balada, vivia curtindo, feliz. A gente não imaginava, e num belo dia, ele simplesmente foi vencido pela doença e cometeu suicídio. Então, eu estou falando que eu vivi, eu sei do que eu estou falando. Certamente. A depressão ela tem que ser levada a sério. A rede municipal... E ser tratado como doença. Como doença. A rede municipal precisa de uma atenção séria sobre isso. Nós temos o problema também do Santa Lúcia, né, que o município incorporou Santa Lúcia às suas obrigações. Ao meu modo de ver, foi uma coisa precoce, foi uma coisa errada. Uma vez que ele não está dando conta da saúde básica, ele entrar em outra situação, mas aí já é outro programa. Enfim, todos esses problemas, eles vieram a inchar mais o nosso sistema único, o SUS. Então, todo o planejamento da saúde, ela tem que ser feita em relação a isso. Ela tem que ser feito um planejamento, um estudo, todos se debruçarem sobre isso, para chegar com solução, botar verba no lugar correto, porque a nossa tendência daqui adiante é que o SUS seja muito mais utilizado. Exatamente. Doutor, estamos já nos acréscimos, e daí, evidentemente, a importância fundamental de promovermos a nossa escolha, ou seja, o nosso voto, de maneira que possamos contemplar projetos e soluções execuíveis no trato destas questões. Não, sim, vamos escolher o candidato com seriedade. Muita gente diz assim, eu não vou votar. Olha só, se você não for votar, você tem que aceitar o que o outro escolheu para você. Exatamente. É a mesma coisa você chegar em um restaurante, o garçom te perguntar qual prato você deseja, você fala, não, traz o que você quiser que eu como. A grosso modo é isso. Você vai engolir a escolha de outra pessoa. Então, não pode ser feito assim. Escolha com seriedade. Ótimo. Agradecemos a sua valiosa presença, as suas considerações, o seu conhecimento e, sobretudo, a sua coragem e ousadia também, há que se ressaltar, no trato dessas questões, que tenho certeza absoluta contribuíram sobremaneira com o conteúdo dessa edição e certamente no cenário que estamos, neste momento, atentos e vigilantes para termos a sua culminância, que é o termo moderno que se utiliza, no próximo dia 2 de outubro. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real novamente renovam seus agradecimentos pela sua ilustre presença. Obrigado. Excelente, doutor. Precisamos encerrar definitivamente, já estamos nos acréscimos, agradecendo novamente a sua preciosa e valiosa audiência e, sobretudo, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine, sobretudo no próximo pleito eleitoral em que devemos privilegiar
priorizar os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.